Você já se perguntou por quê, por trás de toda aquela arrogância, charme e autoconfiança do narcisista, existe algo que parece frágil, instável, quase desesperado? A verdade que quase ninguém te conta é: por trás da máscara bem polida do narcisista, existe uma alma cheia de medos silenciosos. E o maior deles é você. Sim, isso pode parecer estranho à primeira vista. Afinal, eles vivem tentando te fazer sentir pequeno, culpado, confuso. Mas e se eu te dissesse que quando você começa a se fortalecer, a se calar no momento certo ou simplesmente a dizer não, o narcisista entra em pânico por dentro? Hoje, vamos revelar algo que eles jamais gostariam que você soubesse: os 4 maiores medos que assombram os narcisistas, e como esses medos te colocam numa posição de vantagem quando você entende o jogo. Este não é apenas mais um vídeo sobre narcisismo, é um manual de libertação emocional. E se você chegou até aqui, é porque talvez esteja tentando entender por que alguém que parecia te amar, de repente virou alguém que tenta te controlar, te machucar e te fazer duvidar de si mesma. O que você vai aprender hoje pode te ajudar a quebrar esse ciclo. Mas antes de continuar, uma observação importante. Esse vídeo não é sobre enfrentar diretamente ou desafiar o narcisista. Isso pode ser perigoso em algumas situações. O objetivo aqui é clarear sua mente, fortalecer sua percepção e te mostrar como recuperar seu espaço emocional com segurança e consciência. E para tornar tudo ainda mais real, ao longo do vídeo você vai conhecer histórias breves de pessoas que começaram a perceber esses padrões. E como essa consciência mudou tudo. Porque sim, o narcisista te observa, analisa seus passos, mas também teme sua clareza, sua força, sua liberdade. Você vai entender por que o simples ato de manter sua calma pode desencadear pânico em quem tenta te manipular. Vai aprender o que não dizer, o que não mostrar e o que muda o jogo quando você decide não reagir. Então, se você já lidou com um narcisista, seja num relacionamento amoroso, familiar ou profissional, fique comigo até o final. As informações que você vai receber aqui têm o poder de virar a chave da sua vida. Entender por que o narcisista tem tanto medo é preciso olhar além das aparências. Aquela postura confiante, o discurso afiado e a maneira como ele tenta controlar tudo ao redor são, na verdade, defesas desesperadas contra algo que ele carrega por dentro: a sensação constante de ameaça. O narcisismo, ao contrário do que muitos pensam, não nasce da autoconfiança, mas da insegurança profunda. O narcisista constrói uma versão falsa de si mesmo, uma espécie de personagem idealizado, que precisa ser admirado, validado e respeitado o tempo inteiro. Esse falso eu é como uma armadura, criada para esconder um núcleo emocional frágil, frequentemente moldado por traumas, rejeição ou abandono na infância. E aqui está a grande revelação: o narcisista vive em estado de alerta. Ele está sempre com medo de que alguém descubra quem ele realmente é por dentro, inseguro, vulnerável e cheio de dúvidas. Esse medo constante é o que o move. Ele não age por amor, mas por autoproteção. Não se relaciona com empatia, mas com cálculo. Por isso, quando você começa a perceber os padrões, quando deixa de reagir como ele espera, quando se torna imprevisível, isso desestabiliza toda a estrutura emocional do narcisista. Ele não sabe como lidar com alguém que não se deixa manipular. Imagine uma casa luxuosa construída sobre areia movediça. Por fora, parece estável, perfeita, mas por dentro tudo é instável, instintivo, precário. É assim que vive o narcisista, sempre tentando manter a fachada em pé, enquanto luta internamente para não ser desmascarado. E é aí que o medo entra, o medo de ser exposto, rejeitado, ignorado ou de perder o controle. Cada atitude que foge do que ele espera é um lembrete de que a farsa pode ruir. É por isso que entender a psicologia por trás do narcisismo é o primeiro passo para se proteger. Quando você enxerga o medo que eles escondem, você deixa de se sentir inferior, culpado ou fraco. Você passa a compreender que o verdadeiro jogo nunca foi sobre amor, mas sobre poder, controle e, principalmente,
defesa contra o medo do fracasso pessoal. Agora que você entende como esse medo nasce e se manifesta, vamos mergulhar no primeiro grande terror do narcisista: ser descoberto. Prepare-se para ver o que acontece quando a máscara começa a cair. Medo número 1: ser descoberto. O maior pavor de um narcisista é simples, silencioso e devastador: que alguém veja quem ele realmente é. Por trás do sorriso encantador, do discurso inteligente e da autoconfiança exagerada, o narcisista esconde um grande segredo: ele não se sente o suficiente. E para compensar isso, ele constrói um personagem social, uma versão idealizada de si mesmo que parece estar sempre no controle, sempre certo, sempre admirado. Essa máscara é cuidadosamente construída. Cada atitude é pensada para reforçar uma imagem de perfeição. E quanto mais admiração ele recebe, mais seguro ele se sente, mesmo que essa segurança seja completamente falsa. Mas o medo está sempre lá. Ele sabe que basta uma pergunta incisiva, um olhar atento, um momento de silêncio, para que essa farsa comece a desmoronar. É por isso que o narcisista odeia ser questionado, principalmente quando suas histórias não se sustentam. Ele reage com raiva, desprezo ou até agressividade, porque sente que está prestes a ser revelado. Ele vive com essa tensão constante. E se alguém perceber que tudo é fachada? Imagine um ator que nunca pode sair do palco. Ele precisa atuar 24 horas por dia, mesmo quando está cansado, mesmo quando não aguenta mais. Esse é um narcisista. Ele teme que alguém entre nos bastidores da sua vida e descubra o caos que ele tenta esconder. E aqui está um ponto fundamental. Você se torna uma ameaça para o narcisista quando começa a perceber os padrões. Quando você já não reage com emoção, mas com silêncio. Quando começa a fazer perguntas simples como: por que isso aconteceu assim? Ou: você tem certeza disso? E espera calmamente pela resposta. Esses pequenos gestos, que para qualquer pessoa seriam normais, são interpretados pelo narcisista como ataques diretos. Porque eles expõem fissuras na sua narrativa, e para ele ser desmascarado não é apenas embaraçoso, é uma ameaça existencial. Muitas vezes, o narcisista vai tentar te convencer de que você está imaginando coisas, que é paranoica ou confusa. Isso é uma defesa. Ele sabe que, se você enxergar quem ele é de verdade, todo o controle que ele exerce sobre você começa a desaparecer. Por isso, entender esse medo é tão poderoso. Quando você deixa de tentar convencer o narcisista e passa a apenas observar com clareza, você vira a chave. E ele sente. Ele percebe que está perdendo o controle da narrativa. E isso o assusta profundamente. Medo número 2. Rejeição e abandono. Se existe algo que faz o narcisista tremer por dentro, é a simples ideia de ser rejeitado ou abandonado. Esses dois sentimentos, para a maioria das pessoas, são dolorosos, mas para o narcisista são devastadores. Eles não apenas machucam, eles ameaçam a própria identidade dele. O narcisista precisa ser desejado, admirado, necessário. Ele se alimenta da atenção e da validação das pessoas ao redor. Quando alguém se afasta, ignora ou decide ir embora, isso fere o núcleo mais profundo da sua construção psicológica, a crença de que ele é superior, especial e indispensável. E o que acontece quando essa crença é colocada em xeque? O narcisista entra em modo de sobrevivência. Ele pode implorar, prometer mudanças, usar lágrimas ou juras de amor. Pode até parecer frágil, arrependido, disposto a mudar. Mas, na maioria das vezes, isso não vem de um arrependimento verdadeiro. Vem do medo de perder o controle sobre você. Vamos imaginar uma situação comum. Você finalmente toma coragem para se afastar de um relacionamento abusivo com um narcisista. Ele não aceita. Liga diversas vezes, manda mensagens dizendo que você é o amor da vida dele. Tenta te convencer de que tudo vai ser diferente. E se isso não funcionar, ele pode rapidamente inverter a estratégia e dizer que você nunca significou nada mesmo. Isso se chama controle por contraste emocional. Ele alterna entre o carinho e a crueldade, tentando encontrar a brecha que te faz voltar.
porque se você realmente o rejeitar, ele sente como se tivesse sido reduzido a nada. Rejeição para o narcisista é um golpe direto em sua imagem perfeita. É como se o mundo estivesse dizendo: você não é tudo isso que pensa que é. E abandono é ainda pior. Abandono significa perder o acesso ao suprimento emocional que ele usava para se sentir importante. Por isso, muitas vezes o narcisista tenta terminar relacionamentos antes da outra pessoa. Ele quer ter o poder de dizer acabou para não correr o risco de ouvir isso primeiro. Ele precisa parecer no controle, mesmo quando está em pedaços por dentro. E aqui está a chave. Quando você entende isso, começa a perceber que sua liberdade é a maior ameaça que ele enfrenta. Você não precisa gritar nem confrontar, basta escolher você mesmo. Medo número 3. Perder o controle. O narcisista vive como um diretor de teatro que precisa controlar todos os atores, o roteiro, o cenário e até a reação da plateia. Perder o controle para ele não é apenas desconfortável, é insuportável. Por trás da postura dominante, o narcisista é alguém que não confia no fluxo natural da vida. Ele precisa ditar regras, prever respostas, moldar comportamentos. Toda a interação é cuidadosamente manipulada para garantir que ele esteja no comando emocional da situação. E quando as pessoas ao redor começam a pensar por si mesmas? Quando estabelecem limites, mudam de atitude ou se tornam imprevisíveis. Isso coloca o narcisista em estado de alerta máximo. Veja, ele constrói relacionamentos com base em um script invisível. Ele espera que você reaja com culpa, que tente se justificar, que chore quando ele te despreza, que se sinta perdida quando ele te ignora. Isso reforça o controle que ele exerce. Mas quando você quebra esse padrão, ele não sabe o que fazer. Imagine uma dança onde só um lado conhece a coreografia. Se você começa a dançar fora do ritmo, o narcisista perde o equilíbrio. Ele pode reagir com raiva, ironia, ameaças ou até fingir indiferença. Mas tudo isso é sintoma do mesmo pânico. Ele não está mais no comando. O medo de perder o controle se intensifica quando você responde com silêncio ao invés de discussão. Define limites e os mantém firmes. Não explica suas decisões. Para de tentar agradar ou justificar seus sentimentos. Essas atitudes, simples em essência, são interpretadas como sinais perigosos por um narcisista, porque mostram que você está se libertando da teia de manipulação. E é importante entender, o controle que o narcisista busca não é apenas sobre o que você faz, mas sobre o que você sente. Ele quer controlar sua autoestima, sua visão de mundo, suas decisões. Quando ele percebe que não consegue mais te afetar emocionalmente, ele entra em colapso interno, mesmo que não demonstre. Esse medo o leva a tentar retomar o controle a qualquer custo. Promessas falsas, ataques verbais, chantagens emocionais. Mas a boa notícia é, quanto mais você mantém sua paz e sua clareza, menos poder ele tem. Medo 4. Ser ignorado. Poucas coisas causam tanto desconforto a um narcisista quanto o silêncio. Ser ignorado, para ele, é como deixar de existir. O narcisista precisa de atenção constante, e não se trata apenas de elogios ou admiração. Ele também se alimenta de conflitos, drama e até da sua dor. Se você chora, grita ou deve convencê-lo de algo, ele se sente relevante. Mesmo que a interação seja negativa, ainda assim é energia direcionada a ele. É por isso que o silêncio, aquele silêncio consciente, firme e sem reação, é um dos maiores gatilhos que existem para um narcisista. Ele interpreta o seu afastamento como abandono, desprezo ou pior, como indiferença. E a indiferença é algo que o ego narcisista não sabe lidar. Imagine que você está jogando um jogo que ele mesmo inventou, com regras que só ele entende. De repente, você para de jogar. Você nem briga, não corre atrás, não justifica. Você apenas sai do tabuleiro. Essa simples atitude pode deixá-lo completamente desestabilizado. O narcisista foi condicionado a acreditar que pode controlar você através de reações emocionais. Quando você não reage, ele entra em pânico.
Pode começar a provocar, usar ironia, tentar reacender brigas antigas ou fingir que não se importa. Tudo isso é tentativa de recuperar a sua atenção, de qualquer forma. Essa é a força do que muitos chamam de indiferença estratégica. Não se trata de vingança ou frieza. É um posicionamento claro. Você não vai mais alimentar a dinâmica abusiva. É um tipo de proteção emocional que deixa claro que você está cuidando da sua energia. Mas atenção! O narcisista pode intensificar suas manipulações nesse momento. Ele pode parecer desesperado, mudar de personalidade, se mostrar carente ou até agressivo. Por isso, esse tipo de afastamento precisa ser feito com cuidado, especialmente se você ainda convive com essa pessoa. Se for o caso, estabeleça limites firmes. Reduza o contato ao mínimo necessário. Mantenha a distância emocional mesmo quando a presença física for inevitável. Ignorar um narcisista, ou melhor, não reagir, é uma forma poderosa de mostrar que ele não controla mais suas emoções, seus pensamentos, sua vida. E isso o assusta mais do que qualquer confronto direto. Agora que você conhece os 4 maiores medos que os narcisistas carregam, ser descobertos, rejeitados, abandonados, perder o controle e ser ignorados, algo muito importante precisa ser dito. O problema nunca foi você. Durante muito tempo, você pode ter se sentido culpado, confuso, instável. Talvez tenha tentado mudar sua forma de agir, pensado que era exigente demais, sensível demais. Mas a verdade é que você apenas estava sendo manipulado por alguém que vive com medo de perder o papel que assumiu na sua vida. E esse papel só existe enquanto você acreditar na peça que ele mesmo escreveu. Os narcisistas constroem relacionamentos baseados na inversão da realidade. Eles distorcem fatos, provocam reações, alimentam a dúvida. Tudo para manter você girando ao redor deles. Mas quando você começa a entender os padrões, algo muda. Você deixa de reagir e começa a observar. Esse é o momento em que você recupera seu poder. Porque ao enxergar com clareza, você quebra o ciclo. Você percebe que não precisa mais vencer o narcisista. Você só precisa sair do jogo. E sair com consciência, com estratégia e com o coração em paz é o que mais o desestabiliza. Ele não teme sua raiva, não teme seus gritos, mas teme profundamente o seu silêncio, sua clareza e sua ausência. Você não precisa provar nada, nem se justificar. Seu crescimento, sua força interior e sua liberdade emocional são, por si só, a resposta que ele jamais esperava receber. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já está em processo de despertar. Você está se lembrando de quem é, do que merece e, principalmente, do que não precisa mais tolerar. Por isso, leve essa mensagem com você. O narcisista sobrevive de controle, mas quem domina a própria consciência vence qualquer tipo de manipulação. Agora é com você. Se esse conteúdo te tocou de alguma forma, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Escreva nos comentários sua experiência. Você pode ajudar outras pessoas a se libertarem também. E se quiser continuar nessa jornada de clareza e reconstrução, se inscreva no canal, ative as notificações e fique por perto. Aqui, você não está sozinho.